Então, já que vamos conversar sobre esse tempo litúrgico tão especial, que é o tempo do Advento, vamos fazer uma pequena oração. Eu vou ler aqui um poema que diz assim: em advento, ventilar. Em advento, ventilar, para que o ar penetre nas entranhas, para limpar nossos rincões contaminados e dimensões escuras, para separar o grão da palha e recolher a colheita anunciada. Ventilar para fofar a terra, para clarear o horizonte e os caminhos, para que o vento nos leve à outra margem, para afinar nossos afetos e purificar nossos apegos. Ventilar para descobrir o leve e o que pesa, para purificar a nossa história, para que a semente caia em terra boa, para que a esperança floresça e colaboremos na obra do Senhor. Em advento, ventilar, deixando que o vento sopre como queira, para que despontem as promessas e aquele que vem se sinta como em sua casa, mesmo que seja imigrante e de terra estranha. Em advento, arejar, para preparar o Natal e desfrutar da Boa Nova. Não queremos, Senhor, que a nossa comunidade cristã seja pessimista, refúgio de cansados e medrosos. Abre nosso coração à esperança e contagia-nos com o teu amor e misericórdia. Tua vinda nos traz teu espírito de fortaleza, de amor e de temperança. Queremos acolhê-lo hoje e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Santo Inácio Peregrino, Rogai por nós. Nossa Senhora da Estrada, Rogai por nós. Então, vamos conversar um pouco sobre o sentido do Advento. Eu vou fazer assim umas breves motivações, algumas pistas, mas depois eu quero também interagir com vocês, para não ficar uma aula, né, sobre este tempo do Advento, né? Então, nós estamos terminando um tempo litúrgico e vamos começar, né, outro tempo. E sempre é um pouco o risco de cairmos numa repetição. Mais um ano, mais um advento, e aí vem, né, o tempo comum, depois vem o tempo quaresmal, vem o tempo pascal, né? Dá a impressão que cada ano a roda volta para o mesmo lugar, né? Então, um pouco esse risco de cairmos numa mera repetição do tempo litúrgico. O tempo do Advento, né, ele sempre fala do novo, né, porque é um tempo que nos ajuda a perceber que nós, depois de um ano, já não somos mais iguais, somos diferentes, né? Novos sonhos, novas propostas, nova vida, nova esperança. Então sempre o novo vai surgindo. E por isso que o Advento nunca se repete, não é um tempo fechado, único, né? É um tempo instigante, inspirador, sim, né? Mas não é um tempo repetitivo, mesmo porque no tempo litúrgico, de maneira geral, nós nos situamos no tempo de Deus. E o tempo de Deus não tem o ontem, o hoje e o amanhã, tem o hoje eterno, né? Por aqui já começa um pouco a nossa confusão, porque nós dividimos o tempo em 3 tempos, dividimos a história em passado, presente e futuro, e aí então, né, passamos a não compreender muitas coisas. Precisamos voltar, né, na concepção bíblica do tempo, onde o tempo é único. Deus é o Senhor do tempo, Deus entra no tempo, e Deus sempre suscita o novo no tempo, porque Ele cria no tempo. E Ele nos desafia no tempo e Ele nos mobiliza no tempo. Então,
primeira imagem seria essa. Depois, né, outra seria o seguinte, que o Advento, ele integra esses 3 tempos, ou seja, integra a nossa história, primeiro a nossa história pessoal, história familiar, história coletiva, história, né, do país, história da igreja, dentro da grande história que é a história da salvação. Então, o tempo do Advento situa a nossa história dentro da grande história. Então, também o tempo do Advento nos ajuda a compreender que a nossa história também é de salvação, porque é uma história carregada de presença, né? O Deus que atuou na história da salvação do povo de Israel, depois na encarnação, na vida de Jesus Cristo, é o mesmo Deus que continua atuando no nosso tempo. Então, nosso tempo também é história de salvação, é um elo dentro dessa grande história. Por isso, a nossa história não é uma história a ser desperdiçada, mesmo que tenha sido talvez uma história difícil, né? Mas é uma história inspirada, iluminada pela história de salvação. Então, o tempo do Advento nos ajuda a situar nossa história dentro da grande história. Mais ainda, a concepção também, como eu falava, bíblica de Deus, né? A história não tem a ver só com o passado. Para a Bíblia, a história também envolve o passado, o presente e o futuro. Por isso que quando o povo de Israel estava sendo conduzido em direção à Terra Prometida, Moisés sempre estava recordando isso. A Terra Prometida, que não é um lugar geográfico, já fazia parte da história daquele povo, embora não tivesse chegado e nunca vão chegar. Embora alguns judeus mais ortodoxos acham que a Terra Prometida é lá em Israel, e não é, né? É um mundo diferente, é um horizonte de sentido. Então, por isso que o tempo do Advento também nos motiva a uma pergunta: qual é a nossa terra prometida? Qual é a minha terra prometida? Para onde eu estou caminhando? Né? Então, quem tem uma terra prometida, ou seja, esse mundo de sentido, de horizonte, então essa pessoa que tem essa terra prometida é a pessoa criativa, é a pessoa que busca, é a pessoa que está sempre em movimento, ela mobiliza os seus melhores recursos, ela vive relações mais sadias com os outros, vive comunhão com a natureza. Você vê, cara, como a terra prometida, ela é inspiradora, ela é instigante. Quem não tem terra prometida fica chafurdando, né? Fica fuçando aí no seu próprio lugar e não sai disso, né? Nesse sentido, toda a história de salvação é uma história de travessia, né? Nos evangelhos encontramos sempre essas expressões de Jesus: passemos para outra margem, né? Então, o tempo do Advento nos situa nessa terra prometida, né? que é o futuro. Então, esse futuro já faz parte da nossa história, né? Então, a história que corresponde ao passado, né? O que já aconteceu, o que está acontecendo, né? E o que vai acontecer. Mas esse vai acontecer já está sendo antecipado pela busca, pela construção, pela criatividade, pela comunhão com as pessoas, pela interação com a realidade. Então, não é um futuro que, quem sabe, um dia, né? Então, a própria palavra advento, né? Que vem de advir, né? Muitas vezes nós temos um pouco essa concepção de que parece que Deus vai vir. Não. Deus já veio, está vindo e virá sempre, né? Mais do que isso, o tempo do Advento nos desperta, né? A palavra bíblica é usada viver acordados. Você sabe que a palavra acordar é uma palavra musical, né? Vem de acorde, viver em uníssono, viver no mesmo som, né? Acordado. Ou seja, viver em sintonia, né? Então, o tempo do Advento, né, nos desperta, nos faz viver acordados em sintonia com essa presença que nos envolve o tempo todo. Não é que Deus um dia virá, nem é só para fazer memória de um Deus que já veio lá atrás. Não.
nós já somos habitados por essa presença o tempo todo, só que nós nem sempre estamos acordados, não estamos em sintonia com essa presença. Então o tempo do advento é para isso, né? Para despertar em nós essa sintonia, ou seja, estamos envolvidos por uma presença providente, cuidadosa, né? E essa presença nos mobiliza, né? Nos faz buscar, alimenta em nós uma profunda esperança, ativa profundos desejos em nós, né? Então, quem entra em sintonia com o Senhor também entra em sintonia com o outro, entra em comunhão com o outro. E não é só com o outro que pensa igual, que sente igual, que é da mesma igreja, do mesmo partido, do mesmo gueto. Isso não é advento. Entrar em sintonia com Deus implica entrar em sintonia com o ser humano. Com o ser humano que pensa diferente, que sente diferente, que ama diferente. Cada ser humano é único, é original, né? Então, por isso que o advento, né, nos projeta, né, a viver relações mais sadias, comunhão com os outros, né? E aí estão construindo relações humanas, independente de religião, de cultura, de gênero, né, pouco importa, é o ser humano, né? E ao mesmo tempo, como o advento nos faz também entrar em sintonia com as criaturas, né? O cuidado da casa comum, né? O fazer-se presente diante de tantas expressões de vida, o respeito pela vida, né? Então, criar um ambiente, né, mais respirável, onde as pessoas possam conviver. Você vê como, né, quer dizer, é um tempo litúrgico que tem implicações muito sérias, né? Então podemos dizer assim que o advento, né, é luz que desvela a nossa vida, ou seja, tira o véu, desvela, revela, ilumina, né? Destrava a nossa vida, mobiliza a nossa vida, para que essa vida então vá se expandindo na relação com o Criador, com Deus, na comunhão com Ele. Então, estar acordado, né, em sintonia com Deus, estar acordado na relação com os outros, estar acordado na relação com a natureza e estar acordado com relação a si mesmo. E aqui então eu vou destacar 3 aspectos, 3 dimensões que o advento vai realçar, vai alimentar. 3 dimensões: a dimensão do tempo, a dimensão do lugar, do espaço e a dimensão da interioridade, do interior, do mundo interior, né? E essas três dimensões estão interligadas. Eu vou comentar brevemente cada um deles, né? Depois a gente pode complementar com outras perguntas, etc. Então, a primeira coisa, né, o tempo do advento nos situa no nosso contexto, né? O tempo do advento não é fuga do mundo, não é fuga dos desafios, dos conflitos. O tempo do advento nos faz ter os pés no chão, na realidade, no tempo agora, né? Então, o tempo e o lugar, né? Por isso o advento não é tempo de alienação, tempo de fuga, né? É um tempo que nos ajuda a fazer uma leitura orante da realidade, do contexto no qual nós estamos inseridos, contexto social, econômico, político, cultural, religioso, todas as dimensões, né? E aí então, para poder perceber, né, se esse contexto, né, é de fato um contexto que revela e que carrega uma presença, se o ser humano está facilitando a ação e a presença de Deus nesse contexto, né? Então, primeiro isso, né, quer dizer, em que mundo nós estamos, né? O tempo que nós estamos vivendo agora. E aí então
eu creio que o tempo aqui, o advento, tem uma dimensão profética de denúncia, né? Nós temos que nos deixar denunciar pelo tempo do advento, porque nós nunca percebemos tanta divisão, tanto ódio, tanto conflito, tanto julgamento, tanto preconceito, quanto agora. O contexto que estão vivendo agora, e que se tem um contexto que todo mundo diz, não, mas sou cristão, todo mundo tem lá a Bíblia na mão, tem um terço na mão. Já recebi imagens de um revólver enrolado no terço. Essa é a arma, né? Então, quer dizer, como o advento, ele vai então desmascarar isso, vai desvelar, vai denunciar. E por isso, esse tempo, o advento, né, nos mobiliza. Sim, e a minha presença faz diferença? Eu sou, nesse tempo, nesse espaço, né, uma presença inspiradora, né, uma presença que vive aquelas relações que eu falava antes, né, uma relação sadia com o Criador, com o Senhor, né, com as pessoas, com a realidade, né? Ou eu sou também um mero reprodutor dessa realidade tão dividida, tão conflituosa, né? Então, quando este contexto, né, eu sempre digo o seguinte, assim, que o lugar determina a nossa pessoa, a nossa identidade. Frei Beto usa essa expressão, diz assim: nós pensamos, sentimos e amamos a partir de onde estão os pés. Onde estão meus pés, onde eu piso. Se eu piso no mesmo gueto, no mesmo grupo, eu vou pensar igual, isso vai determinar a minha identidade, né? Se eu piso, se o meu lugar é lá no interior, na roça, eu vou pensar e sentir a partir do homem, do ser humano do campo. Se eu piso só dentro de um condomínio fechado, eu vou ficar formatado, fechado. O lugar onde pisamos determina a nossa identidade. Pois que o lugar é decisivo, e não é à toa que quem fez os exercícios vai lembrar muito bem disso. Satanás coloca lá como preâmbulo, composição vendo o lugar. Porque para ele, né, e a identidade dinâmica dos exercícios, se o meu lugar é lugar carregado, né, de violência, de ódio, de veneno, né, eu preciso primeiro então desintoxicar o meu lugar através da composição dentro do lugar nos exercícios. Porque nos exercícios vou transitar por lugares que são provocativos, são lugares que vão denunciar o meu lugar, né? Em que lugar eu me situo, né? E se o meu lugar está contaminado, né? Então o lugar determina a nossa identidade, o nosso ser, a nossa maneira de pensar, de ser e de amar. Então, qual é o nosso lugar hoje? No espaço familiar, no espaço social, no espaço eclesial, né? Então o advento desvela o nosso lugar, né? E nos compromete com o nosso lugar, né? Então o advento nos faz ter os pés no chão, na realidade, né? E ao mesmo tempo o advento amplia o lugar, né? Eu não posso ficar formatado no meu lugar aí, no lugar normótico, cotidiano. Eu preciso também alargar outros lugares, transitar por outros lugares, romper com os nossos lugares rotineiros. A gente fala muito hoje de zona de conforto. Nós nos habituamos a permanecer na zona de conforto. E se alguém ouse se aproximar dessa minha zona de conforto, é um estranho, é um imigrante, é um diferente, então eu deleto. Porque é mais fácil deletar. Então, com a parafernália eletrônica você pode deletar todo mundo, sem problema nenhum. Terrível, processo de desumanização que nós vivemos. Nós não saímos, quer dizer, eu não saio do meu lugar,
Então, não faço um deslocamento em direção ao outro, diferente, tudo, e também não deixo que o outro se aproxime. E nós somos seguidores de uma pessoa que não viveu em lugares fechados. Jesus tinha alergia a viver em lugares fechados. Ele foi rompendo fronteiras, fronteiras culturais, religiosas, enfim, revelando uma profunda liberdade no encontro com as pessoas, foi ampliando, alargando os lugares, né? E, no entanto, parece que os cristãos, cada vez mais, né, vão se fechando em seus lugares atrofiados, lugares desumanizadores, e tem medo de se deixar provocar por pessoas diferentes. Jesus não teve medo de se deixar provocar pela cananeia, pelo centurião romano, pela samaritana. Por quê? Porque ele rompeu, ele foi, né? Então, a primeira coisa é isso, né? Quer dizer, onde eu estou, né? Então, aqui, esses lugares que, quer dizer, começam pelo meu metro quadrado, meu espaço, meu lugar é no dia a dia, né? O meu lugar é encontro com o diferente, com o novo. Eu abro espaço para que o outro se aproxime. Eu saio do meu lugar, né? Vou ao lugar do outro, na cultura do outro. Como fez Jesus no lava-pés, que saiu da sua mesa e foi lá para o centro do lugar do escravo. E a partir daquele lugar ele tem uma outra visão da sua mesa. Ele rompeu e vai dizer: olha, se vocês fizerem isso, esse gesto do lava-pés, né, que é uma travessia, é saída, vocês vão ser felizes. Então é mudança de lugar. Se eu não mudo de lugar, então, é claro, minhas ideias ficam atrofiadas, meus sentimentos ficam fechados, meu coração petrificado, e eu vou me fechando no meu gueto, no meu grupo, no meu... É isso que nós encontramos hoje, as expressões do fascismo e do nazismo. É isso. Pessoas que se fecham no seu lugar, que não é só lugar espacial, é lugar psicológico, é lugar religioso, é lugar político, é lugar cultural, é lugar racial, são lugares. Então, eu me fecho no meu lugar, não aceito quem é de outra religião, de outra cultura, de outra raça, de outro país, não sei o que, fecha, né? Então isso é terrível, porque isso é um processo de desumanização. Então a primeira coisa é isso, como o advento desmascara, denuncia os nossos lugares atrofiados, né? E aí então nos motiva, né? Quer dizer, traz luz para os nossos lugares, né? Esses lugares, né, que eu falava, né? Lugares psicológicos, afetivos, religiosos, né? Para que então o coração vai se expandindo em direção a outros lugares, sair do próprio lugar, a própria maneira de ser, de pensar, ir ao encontro do diferente, deixar que também o outro se aproxime, né? O tempo do advento nos situa no tempo, né? E por isso que eu dizia antes, né, que esse tempo, né, todo tempo, né, nós temos uma concepção também de tempo que também é terrível, né? O tempo que a gente marca no relógio. Nós temos que recuperar até a expressão grega, né, o kairos, né, um tempo carregado de inspiração, né, um tempo de sentido. Não é só uns minutos e horas marcados no relógio, né? O tempo bíblico tem outro sentido. É um tempo carregado de presença. Deus se faz tempo, Deus entra no tempo. E por isso esse tempo ele é inspirador, ele é mobilizador, né? E nos faz tomar consciência também do nosso tempo. Então nós estamos encarnados nesse contexto, nesse lugar, nesse tempo, né? E também aqui então o tempo nosso, um tempo, né, de distância, de divisão, um tempo carregado negativamente, né? Um tempo que parece que vai rompendo aí as relações com as pessoas, vai rompendo a relação com a natureza. O ser humano já não vive mais esse tempo com sentido, mas vive o tempo apressado, né? Esse tempo, né, do
rotineiro, de ter que preencher, fazer coisas, e dá, né? Então, com isso, o ser humano vive disperso. Um tempo que alimenta dispersão, ou seja, ele não sabe mais o que é essencial. Ele está aqui, está ali, mas ele está uma coisa aqui, é como um beija-flor que vai beijando as flores e não tem mais uma consistência, né? Então, um tempo apressado, disperso, fluido, tempo que flui, né? Então, por isso que esse tempo não tem história. Alguém um japonês já declarou que a história já acabou. Não tem história. Carpe diem, aproveite o dia de hoje. Amanhã, o ontem, né, já passou. Amanhã você nem sabe se vai estar vivo. Então, carpe diem, aproveite o dia de hoje. O máximo possível de vivência, experiências, tem que vivenciar tudo, né? Então, daí então, a perda de sentido, né? A perda de horizonte, o tempo né? Então, o advento, né? O tempo do advento é um tempo que vem dar sentido ao nosso próprio tempo. Esse tempo é único, né? É um tempo original, um tempo carregado de presença, um tempo inspirador, que tem seu ritmo, né? Então, o ritmo pessoal, o ritmo na relação com as pessoas, com a própria natureza, né? Então, o tempo também do repouso, um tempo, né, para viver então esse fluir da vida com mais naturalidade, com mais leveza, né? Não um tempo estressante, né, que alimenta cansaço, esgotamento. E aí, claro, quando o tempo é assim, o corpo também fica assim. É um corpo cheio de tensões, né? É o tempo mal vivido, né? E, sobretudo, o tempo do advento nos situa no mundo interior. Como é que está lá dentro? Né? Então, eu sempre digo que o contexto social no qual estamos vivendo, religioso, político, cultural, ele é a expressão do interior do ser humano. Se o tempo está assim, lá fora, onde nós vivemos, é sinal que lá dentro a coisa está horrível. Nós perdemos o caminho do coração, perdemos o caminho da interioridade. O ser humano pós-moderno perdeu o caminho do seu próprio eu profundo. Ele não é mais capaz de viver a partir dos recursos, das inspirações, das beatitudes originais, aquilo que é mais nobre, que é mais humano, que está lá dentro. Então, por isso que ele é capaz do pior. Quem não vive a partir das raízes do seu interior é capaz do pior, muito pior que os animais. Os animais, pelo menos, defendem a sua prole, né, a sua raça, mas o homem é inimigo do próprio homem. Isso é terrível. Distanciamento do coração. Então, o contexto social que estamos vivendo hoje, né, o contexto político, econômico, cultural, o contexto de violência, de ódio, é a expressão de um ódio que é alimentado lá por dentro, né? Ao invés de expressar as beatitudes originais ou as bem-aventuranças originais que nós carregamos, nós expressamos as malaventuranças, a intolerância, o julgamento, o ódio, o preconceito, e como isso vai rompendo as relações, né? Desde o mais próximo, na família, dos amigos, do trabalho, né? E esse é o contexto que nós encontramos hoje, um processo profundo de desumanização. E isso vai envenenando todas as relações, passa todas as instituições, no campo da educação, no campo da religião, no campo da convivência, em tudo, né? Uma profunda divisão em tudo, que é a expressão de uma interioridade dividida. O conflito que nós carregamos dentro de nós, o ódio que carregamos dentro de nós não conseguimos suportar. O que nós fazemos? Projetamos. E começamos a projetar para os mais próximos, né? Sobretudo aqueles que, se tem alguma pequena divergência, né, pensam um pouquinho diferente, já começamos né? Então, essas três dimensões, o lugar, o espaço onde nós estamos, esse é o espaço, o contexto que nós estamos vivendo, né?
É assim. Então, o tempo do advento nos instiga. Você está construindo um espaço humanizador, de convivência, de encontro. Depois, o advento nos situa no tempo. Um tempo, um kairos, um tempo com sentido, um tempo inspirador, ou um tempo apressado, disperso. Né? E depois, o tempo do advento nos situa nesse mundo do interior, né? Nos convida a descer. Né? Para, então, desvelar, né? Desmascarar aquilo que talvez esteja alimentando, né? Tanta divisão, tanto ódio, para fazer emergir, porque todo ser humano carrega dentro de si possibilidades enormes, grandes recursos, todo mundo tem, só que está atrofiado, né? E o contexto também acaba colocando mais peso, mais pedra em cima disso, né? Então o ser humano vai perdendo a capacidade do discernimento, ele não sabe mais distinguir o que é o bem e o que é o mal, confunde até Deus, põe a culpa em Deus. O meu Deus não é o seu Deus, o meu Deus é vingativo, ele mata. Gente do céu, né? O meu Jesus não é o seu Jesus, nem o do Evangelho, é o meu Jesus, né? Esse sim, esse não é, né? A minha igreja é assim, o meu partido político é assim, o meu grupo é assim, né? Então tudo isso é expressão dessa interioridade petrificada. Então perdemos a capacidade do discernimento, de distinguir e clarificar, né? O que é humano e o que é desumano. Perdemos a capacidade da racionalização. Há uma irracionalidade. Não tem mais essa razão. Ela aqui, né? E o pior de tudo, quer dizer, o que determina a vida da gente não é tanto a razão, é o mundo dos afetos. Né? Afeto petrificado, né? Então ali o ódio, né? A raiva, né? O preconceito, né? E o mundo dos afetos é o mundo mais difícil de ser transformado, de ser convertido. Não é à toa que nos exercícios espirituais, o tempo todo a pessoa se debate com os seus afetos. Nos exercícios antinásticos não está preocupado com a razão. Ela pode ter razão mais clara ou menos clara, mas para o antinástico, o que determina a vida da pessoa é o afeto desordenado, é o afeto petrificado. Enquanto isso não for quebrado, não há mudança, não há transformação. Por isso que nós estamos percebendo no nosso contexto, né, que esse mundo, né, os afetos, está travado, bloqueado, e as pessoas não querem, e é claro, isso vai demorar muito tempo, porque no nível da razão é até fácil, eu posso convencer a pessoa, né, usando, né, não, olha, assim, esse argumento aqui não tem fundamento, mas agora mexer no mundo dos afetos aqui não. Então a gente já bloqueia, trava e pronto, não há mais encontro, não há mais conversa. Então o que impera é a cultura da indiferença, da frieza nas relações, né? Que indiferença e frieza é justamente isso, afeto petrificado, né? Então você vê como esse tempo litúrgico vai ter muito trabalho para nós, né? No nível pessoal, em primeiro lugar, porque nós somos afetados, ninguém está livre disso, nós somos bombardeados o tempo todo. E olha que eu não uso celular, não uso WhatsApp, não uso redes sociais, não uso nada disso, porque é um veneno, fiz voto e não uso, porque me envenena, né? Então é essa situação, né? Então, primeiro no nível pessoal, depois como é que eu posso, né, quer dizer, a partir de uma experiência pessoal, e aqui então, como esse tempo litúrgico, ele é revelador de uma presença que não virá, já está. Então, é despertar-se para essa presença, estar acordado, em acorde, né, em sintonia com essa presença, dentro de nós, nas relações, na realidade, né? Então, quem é essa presença aqui? Então, a primeira coisa, se trata de uma experiência pessoal, profunda,
O tempo do advento vai destravando, desbloqueando, tirando, afastando das pedras, para que possa então emergir o que é o melhor. Sentimentos mais elevados, né? Pensamentos mais elevados. Né? A gente vê isso muito claro nos exercícios espirituais. Deus fala sempre. Raramente usa palavras. Né? Posso estar causando aqui uma heresia para algumas pessoas, mas e a Bíblia? As palavras sempre dão ocasião para interpretações diferentes. Você escuta algumas frases bíblicas por aí, na boca de algumas pessoas, escuta na boca de outra pessoa, completamente diferente. A palavra, né, ela sempre é ocasião para... ela é ambígua. Você pega uma expressão bíblica lá no hebraico, diz uma coisa. Traduzido para o grego, diz outra. Traduz para o português, diz outra coisa diferente. Mas é a palavra de Deus. Deus fala sempre através dos sentimentos mais elevados. Pode escrever isso aí. Deus fala sempre através dos sentimentos mais elevados. Todo sentimento elevado de amor, de compaixão, de ternura, de paz, sempre é de Deus. Deus suscita o melhor, os sentimentos mais nobres estão no nosso coração. Se eu não me deixo conduzir por essa presença divina, o que é que vai aflorar? Os sentimentos mais lixo, né? O que é mais, né? Nem vou falar desumano, né? O que é mais, na verdade não é pobre, não, porque é pobre. De fato é um lixo. Quem não se deixa conduzir por essa presença providente só vão aflorar sentimentos que são lixo, pensamentos lixo, que são escória, né? São terríveis. É isso. Então, por isso que primeiro essa experiência pessoal, né, de conversão, transformação, o tempo do advento, né, para então deixar que Deus desperte em nós os sentimentos mais elevados. São aqueles sentimentos das bem-aventuranças. Compaixão, a misericórdia, a paz, a mansidão, a temperança, a gratidão. A gratidão desapareceu. A compaixão desapareceu. Não há mais compaixão. Gente, né? São sentimentos mais elevados. É através desses sentimentos que Deus fala sempre. Né? A partir disso, também para sermos inspiradores para os outros no tempo do advento, né? E aqui está um pouco a missão de todos nós, né? de ajudar as pessoas a se situar nesse tempo litúrgico que é tão rico, mas nessas três dimensões, ajudar as pessoas a se situarem no seu espaço, no seu lugar, né? Como é que é o seu lugar, como é que é o seu espaço, o seu ambiente, depois no seu tempo e depois no seu mundo interior, mas tendo uma presença sempre inspiradora, né? Deixar-se conduzir por essa presença inspiradora, para então que cada pessoa vá também despertando o melhor que há no seu próprio interior, que ela possa ter um horizonte de sentido, uma terra prometida, que ela possa ler a sua própria história, rica e pobre, mas como história de salvação, que ela possa ativar um espírito de busca, de criatividade, né? De comunhão com a realidade, com as pessoas, de ser presença inspiradora, né? O advento não nos tira do mundo, nos devolve para o mundo, para a realidade, mas com uma inspiração, com uma interioridade transformada, e isso vai iluminar a realidade e não colocar mais veneno, mais fake news, mais ódio, mais intolerância. Não. Pelo contrário, mais paz, mais compaixão, vai ser até a própria bem-aventurança vai dizer, vai até ser perseguido. Porque quem vive as bem-aventuranças nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, vai ser julgado, vai ser criticado, vai ser perseguido. Toda hora ele está vendo notícias de pessoas, né, pela sua coerência de vida, estão sendo julgados, condenados e ameaçados de morte.
Coerência com o Evangelho. Né? É em nome de Deus. O meu Deus manda matar. Né? Então isso é terrível. Então é isso, né? Um pouco são essas indicações. E agora então eu quero, né, não sei, perguntas, complementos, para não ficar assim muito, né? Confiando, apesar das muitas circunstâncias adversas da vida. Felizes aqueles que procuram aplainar todos os caminhos, ódios, intolerâncias, injustiças, preconceitos, marginalizações e discórdias. Felizes aqueles que descem de seus céus particulares para oferecer esperança e antecipar o futuro, com um sorriso nos lábios e com muita ternura no coração. Felizes aqueles que aguardam, contemplam, escutam, estão pendentes de receber um sinal e, quando chega o momento decisivo, dizem: sim, quero, adiante, assim seja, em frente. Felizes aqueles que denunciam e anunciam com sua própria vida e não só com meras palavras. Felizes aqueles que preenchem os vales, abrem caminhos, rebaixam montanhas e colinas para que a existência seja mais humana para todos. Felizes aqueles que acariciam as flores, antecipam a primavera, compartilham sua amizade e repartem sonhos a mãos cheias com seu exemplo e suas obras. Felizes aqueles que cantam ao levantar-se, aqueles que proclamam que sempre há um caminho aberto à esperança, dizendo: não tenham medo, sejam alegres, Deus é como um pai e mãe bom que não castiga nunca, mas que nos acompanha e nos alenta, pois unicamente deseja a nossa alegria e nossa felicidade. Amém. Amém. Muito bom. Vou entregar para vocês para casa.